Olá, eu sou a Mila Maia, sou CEO do Instituto Millennium e estou aqui de novo com vocês com mais um Millennium Talks, hoje para falar sobre o nosso último paper, que é chamado de A Legislação Brasileira de Insolvência para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. Eu estou aqui com dois dos autores dos nossos papers, o Renato, e também estou com o Bruno. O Renato, vamos ler aqui seu currículo, Renato. Ele é advogado e professor, doutorando em Direito Comercial pela USP, mestre e graduado em Direito pela PUC São Paulo, consultor externo especial da Comissão de Assuntos Legislativos da OAB Rio de Janeiro, correto? Correto. E o Bruno, ele é advogado e professor de Direito Falimentar e de Títulos de Crédito da Pós-Graduação, Lato Sensu da PUC Rio, mestre em Direito Comercial pela PUC São Paulo e graduado pela PUC Rio. E temos também a Juliana, que não pôde estar aqui com a gente, mas estará bem representada pelos colegas dela. Eu gostaria de começar com uma pergunta para o Bruno. Bruno, como que funciona a nossa legislação hoje? Sempre foi assim? Ou o Estado ele já tratou melhor as micro e pequenas empresas? Obrigado, Mila. Mais uma vez, agradeço muito ao Milênio pelo convite. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Respondendo objetivamente a sua pergunta, as microempresas, empresas de pequeno porte, que estejam insolventes, ou seja, que não tenham liquidez. Liquidez significa dinheiro ou bens que possam ser transformados em dinheiro em tempo hábil para cumprir com suas obrigações com pontualidade, isto é, nos prazos. Se uma ME ou uma EPP não tem liquidez, está com essa dificuldade, está com várias dívidas vencidas e não tem como pagar, ela está enfrentando uma crise. E ela tem basicamente 4 caminhos. Primeiro, reúne os credores, normalmente numa mesa de negociação, entra em contato com todo mundo e tenta resolver. Pede mais prazo para pagar, isso independentemente de qualquer tipo de processo. Se isso estiver difícil, ela pode tentar fazer uma recuperação extrajudicial, uma recuperação judicial normalmente. No entanto, são processos bem mais caros, aos quais geralmente MEs e EPPs não aderem. A lei de 2005 trouxe ainda uma recuperação especial, uma recuperação judicial especial às MEs e EPPs. Essa recuperação judicial especial não é de uso obrigatório por MEs e EPPs, é apenas uma faculdade, uma possibilidade que elas têm, né, um processo de renegociação de dívida. O juiz homologa o acordo, chamado plano de recuperação judicial, e ela cumpre. O problema é o seguinte, existem 5 características que acabam engessando um pouco essa recuperação judicial especial para microempresas e empresas de pequeno porte. Essas 5 características são as seguintes. Primeiro, a ME-EPP precisa comprovar que está, no mínimo, 2 anos em atividade, sendo que estatísticas, dados aqui do Sebrae, informam que elas morrem logo no início. Metade morre em menos de 4 anos. Então, assim, já é difícil ela chegar ao final do segundo ano e comprovar isso para fazer uma recuperação judicial especial. Segundo, que a lei obriga a que o plano de pagamentos possua uma carência de no máximo 6 meses e o pagamento aos credores em no máximo outros 3 anos. Ou seja, a ME ou a EPP, por essa recuperação judicial especial, precisa pagar os seus credores em 3 anos e meio. E é um prazo curto, comparando a recuperações judiciais até para sociedades empresárias de porte muito maior, né? Que geralmente, de acordo com dados do Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Insolvência da PUC de São Paulo, organizado pelo pessoal da PUC de São Paulo e pelo pessoal da Associação Brasileira de Jurimetria, em recuperações judiciais em geral, leva-se 8, 9 anos para pagar os credores quirografários. Além disso, só abrange os credores quirografários e a lei impedia até 2014 até a colocação de um deságio nessa dívida. Então, assim, a partir de 2014 pôde haver o deságio, mas você vê, de 2005 a 2014, quando vigiou essa lei, dessa recuperação judicial especial, que seria um pouco mais rápido, Tinha que pagar full a dívida. Você tinha que pagar full em no máximo 3 anos e meio. Então, por isso a adesão foi muito baixa. Então, a regra vigente é essa. Portanto, só para recapitular, a MEAEPP tem esses 4 caminhos. Negociação normal, como qualquer pessoa. Tentar uma recuperação extrajudicial, que eu entendo que seja aplicável para a MEAEPP. Eu não sei também se os nossos
ouvinte, as pessoas que nos acompanham, elas entendem muito bem o que é recuperação judicial, né? Acho que é interessante. Resumir aqui para você, Exato. desculpa te interromper. A recuperação judicial é um processo, tanto a recuperação judicial quanto a recuperação extrajudicial, são 2 processos judiciais pelos quais o devedor reúne os credores perante o juiz, acorda com eles um plano de pagamentos e cumpre. Paralelamente, ele continua exercendo a sua atividade. Ao contrário da falência. A falência é a cessação para o que está fazendo, para tudo, e vende os bens. E paga os credores com o que der. Na recuperação, renegocia enquanto mantém suas atividades. Ao mesmo tempo, busca reestruturar a gestão das suas atividades. Então, por exemplo, eu sou uma fábrica, eu sou a Quicksilver. Eu produzo calça, camisa e boné. Se a minha fábrica de boné está dando dinheiro, a minha fábrica de calça e de camisa não, enquanto eu renegocio com os meus credores, eu fecho aquelas 2 que não estão indo muito bem e foco na outra que dá dinheiro. Ou seja, eu reestruturo, reorganizo a minha atividade. Renatão, você quer complementar? Fica à vontade. Não, primeiro quero agradecer o convite. Falei muito aqui. Falou não. Agradecer a oportunidade de escrever mais um paper, né? Agora com o Bruno e com a Juliana, né? A quem eu agradeço também essa luta aí que a gente está para ter uma legislação melhor para a micro e pequena empresa. Só tentar puxar um pouco do gancho aqui que o Bruno trouxe. Né? Historicamente, se a gente for identificar o tratamento para a micro e pequena empresa, a gente tinha um decreto que era ultrapassado, não tinha um tratamento específico para a micro e pequena empresa. Em 2005, houve uma grande reforma, né? Uma lei nova, a Lei 11.101, que instituiu uma nova sistemática para a saída das empresas em crise, né? Que estabeleceu a recuperação judicial, a recuperação extrajudicial, os 2 sistemas que o Bruno explicou, e uma falência que não foi tão alterada. Que é a famosa RJ, né? Muita gente está chamando de RJ. A RJR Extra. RJR Extra. E é muito interessante porque no texto do relator que apresentou, do senador Rames Tebet, ele descreve que a importância do Brasil ter um sistema mais moderno e ágil, em 2005, seguindo linhas com as diretrizes do Banco Mundial, falando que o nosso sistema, então, do decreto era um sistema ultrapassado, engessado e que era totalmente com muita burocracia. E nesse relatório dele, ele vai falando da importância dessa mudança. Então, ele fala, olha, o regime previsto no decreto ele é engessado, as parcelas são fixas, eu não tenho liberdade de negociação entre credores e devedores, eu tenho situações distintas de crise, então, para cada situação de crise, é necessário um remédio diferente. E a lei me dá um remédio engessado. Exato. E aí ele fala o seguinte, e a micro pequena empresa a gente não pode esquecer dela. Ele fala, bom, que bom. Agora vai. Agora vai. Agora alguém entendeu o nosso problema. E ele fala, olha, para a micro pequena empresa, precisamos ter um regime mais simples. Foi bem. E qual é esse regime mais simples? O regime do decreto, que não funcionava. Então, assim, os resultados não são surpresa, né? A gente já tinha um sistema que não funcionava antes, precisou ser feita uma intervenção muito grande, uma criação de um sistema mais negociado para as empresas maiores. E para a micro e pequena empresa foi colocado a solução antiga que não funcionava. E aí é interessante a gente tratar um dado, né? Porque quando a gente fala de micro e pequena empresa, a gente sempre tem como um conceito de que a micro e pequena empresa seria exceção, né? Então a gente fala, bom, é importante dar um tratamento específico para essas empresas menores, para essas empresas, né, especiais, mas na verdade a micro e pequena empresa, elas são a sua grande maioria, a enorme maioria. A gente vai ter dados de diversas fontes, a gente pode falar os dados da Receita Federal, que vão falar em São Paulo numa casa de 80% a 10%, ou seja, 80% sendo micro e pequena empresa, 10%. A gente tem outros dados até mais expressivos, né? Levantamentos que São Paulo chega até 97%, Brasil 98% das empresas sendo micro e pequenas empresas. Isso quer dizer o quê? Toda legislação, alteração e discussão que a gente teve recentemente, seja com o 11.101, seja com a alteração recente no ano passado, né, que entrou em vigor no ano passado, elas foram só aplicáveis para as empresas grandes e para a sua menor parcela do empreendedor brasileiro. Então, assim, a gente não tinha uma legislação específica para a micro e pequena empresa. Acho que no final do dia, essa opção legislativa na reforma de não entrar numa discussão para a micro e pequena empresa foi uma saída até uma alternativa, acho que sábia, porque são contextos e cenários distintos. A relação e peso entre credores e devedores é completamente diferente, né?
Não vou querer entrar aqui muito no tema, né? Porque a gente vai ter outras perguntas. Mas a questão que eu acho interessante, assim, eu que sempre trabalhei no mercado financeiro, trabalhei tanto em parte de relações com investidores, como também fusões e aquisições, M&A. Então, eu via os dois lados. Muitas vezes as empresas pequenas e as empresas grandes. As empresas grandes queriam comprar as pequenas, ou as pequenas queriam ser compradas, ou queriam algum fundo de fora para investir nelas. Uma empresa grande significa que ela já passou pelos estágios de crescimento, ela poderia ter começado ali como uma bootstrap, que era só o dinheiro dos próprios sócios, não pegou dinheiro de fundo. Então, é muito mais difícil, porque o capital social dos sócios ele custa muito mais que o capital de terceiros. Então, para esse pessoal ter um fôlego, conseguir ter um capital de giro bom e se sustentar, é muito mais difícil com uma empresa na maturidade. Então, não faz muito sentido você ter a mesma regra para dois tipos completamente diferentes de empresas, com realidade diferente, tipo de endividamento também diferente. Se esse tipo de empresa ela começa normalmente com as próprias pernas. Então, eu vi que no paper de vocês tentam aí achar um caminho e uma solução, mostrar que a realidade dessas empresas é diferente e que necessita a criação de uma lei, de uma abordagem, de um projeto-lei já voltado para esse tipo de empresa. O que se tem aí nos últimos anos, como você mesmo falou, e o que você acredita que vocês acreditam que podemos propor para essa melhoria da legislação? Algo aí que já está em tramitação, ou vocês acham que devia criar algo ground zero, começar do zero aí? Assim, a gente já tem um projeto que é bem maduro e que está sendo discutido há muito tempo, que é o PLP 33, que tenta instituir um marco legal do reempreendedorismo, né? Uma maneira bem enxuta de contar uma história de 4 anos, a pedido do Fórum Permanente da Micro e Pequena Empresa, né? Explicando, o Fórum Permanente da Micro e Pequena Empresa, ele é um fórum, né, como o próprio nome diz, organizado por técnicos do Ministério da Economia, da Secretaria da Micro e Pequena Empresa, que organiza a participação de diversas entidades da sociedade civil, né? Sebrae, CNI, CNC, Endeavor, bancos públicos, bancos privados. A gente tem diversos agentes, né? E o Fórum da Micro e Pequena Empresa acabei fazendo uma apresentação lá, mostrando que a gente não tinha uma resposta para a crise da micro e pequena empresa. Foi montado um grupo de trabalho que propôs um texto base para criar um marco legal para as empresas em crise, né? Na verdade, esse marco legal ele teve como 2 premissas, né? Não reinventar a roda, ver o que dava certo nas grandes economias, né? E não esquecer que a gente tem o Brasil com as suas peculiaridades. Então, ver o que dá certo nas grandes economias, identificar as necessidades e peculiaridades do mercado brasileiro, a gente pode explicar adentrar com um pouquinho mais de calma, e aí casar essas 2 necessidades. E aí, com base nisso, foi feito um texto inicial, que foi refletido num projeto de lei, que foi apresentado posteriormente no Senado, aprovado, e agora está tramitando na Câmara através de um substitutivo, nessa última versão apresentada pelo deputado Hugo Leal. Bacana. E como que a gente pode fazer para não dar incentivos errados para os empreendedores de má fé ou mesmo displicentes, que é uma questão aí que a Receita bate bastante, que a gente poderia perder com essa questão, né? Então, o que você acha que, na verdade, deveria ser feito para que a gente não favoreça os displicentes? Tá. Até quero ouvir o Bruno, assim, que o Bruno também trabalha bastante com recuperação de empresas em ambiente de crise, né? A gente tem uma peculiaridade no direito de insolvência, né? No direito falimentar. Em todo o direito brasileiro, a gente tem uma presunção de boa-fé. A gente presume que as pessoas estão agindo de boa-fé e a má-fé a gente prova, né? Boa-fé a gente presume, má-fé a gente prova. Na lei falimentar, é o contrário, né? Aqui a gente fala, no Brasil, o falido é bandido. Né? Em grandes economias como nos Estados Unidos, o falido, se ele falir 4 vezes, ele pode até virar presidente. Vamos falar sobre a presidência dele, mas vamos falar que isso pode acontecer. No Walt Disney faliu. Presidiário pode virar presidente. Então. Temos as nossas peculiaridades. Né? Então, nos Estados Unidos, por exemplo, o Bruno lembrou no nosso paper, a gente teve o caso do Walt Disney,
né, o Trump, enfim. Assim, o erro para o empreendedor... É muito comum e, na verdade, quando eles contam as histórias de sucesso deles, esses grandes empreendedores, eles falam das falhas como se fossem pontos de força deles, porque fez com que eles mudassem a mentalidade, evitasse que aquilo acontecesse na próxima empresa, né? Até as instituições financeiras, quando concedem crédito para esses empreendedores que não tiveram sucesso nos seus primeiros empreendimentos, na segunda concessão de crédito, ela considera que ele já participou, já teve um processo de aprendizado, né? Aqui no Brasil, a legislação põe uma peste de bandido. Põe uma peste de bandido. Então, o que acontece? O empreendedor, quando ele se vê numa situação de crise, e aí a gente vai identificar quais seriam essas duas situações, né, de empresas viáveis e empresas inviáveis, mas ele vai, com todas as forças que ele tiver, ele vai tentar manter o negócio dele, mesmo que seja um negócio inviável, porque ele não quer ser falido. A falência vai levar ele a se tornar um pária social. Ele não vai ter mais acesso ao crédito, ele vai ser endividado pelo resto da vida, vai ser perseguido por dívidas trabalhistas, dívida tributária, enfim. Tem uma série de consequências negativas que forçam a pessoa a insistir no erro. Bruno, você gostaria de complementar? Claro. Respondendo objetivamente a sua pergunta, né, acho que são essas duas frentes, incentivar a pessoa a tentar de novo e, ao mesmo tempo, apurar se ele de fato agiu de má fé, apurar de maneira rápida e punir de maneira rápida. Né? Naturalmente, como qualquer coisa que nós façamos nas nossas vidas, erradas, se nós não formos processados e punidos com velocidade, a gente terá incentivo a continuar cometendo aquela irregularidade, e no mundo da insolvência não é diferente, no mundo comercial, no mundo empresarial não é diferente. E, ao mesmo tempo, naturalmente, no que você incentiva a pessoa a tentar novamente, e do ponto de vista até cultural, isso passa a ser bem visto, assim como nos Estados Unidos, como você colocou, é normal, é legal. O cara foi lá, tentou, enfim, criou um negócio. Pelo fato dele criar negócio, ele já movimentou a economia, já gerou renda para os fornecedores dele, etc, etc. Isso até o nosso grande Ludwig von Mises fala muito, né, nas 6 lições e alguns outros livros. Só o fato da pessoa tentar, ela já gera vários benefícios. Então, essa tentativa precisa ser valorizada, entendeu? Essa tentativa precisa ser bem vista culturalmente. Aqui no Brasil, culturalmente, o empresário que tentou e não conseguiu, passa a ser mal visto, o cara tem que ser... Quem tem lucro também é mal visto, né? Isso é uma coisa bem estranha. Os dois opostos são mal vistos. Você tem lucro, você é um tirano, um maldoso que... na verdade, está tirando ali a riqueza de outras pessoas para virar rico, e quem fale também é terrível. Então, quem que é bom no mundo dos empresários aqui no Brasil? Pois né? o negócio... O lucro é visto como uma usura, se você quer renegociar a sua dívida, é errado, não deixam. Então, fica um ambiente muito difícil para um empreendedor, para o empresário, querer gerar riqueza, porque, querendo ou não, é uma forma de desenvolver não só o país, como também a sociedade. Você vai ter emprego, geração de emprego. E é numa tentativa dessas que, às vezes, muda-se os rumos de toda a sociedade. Entendeu? Você gera algum tipo de riqueza, por exemplo, tá todo mundo aqui usando iPhone. Pô, Steve Jobs, todo mundo aqui conhece a história do Steve Jobs. É outro que tentou, errou, chegou a ser mandado embora da Apple, aquela coisa toda que todo mundo viu, etc. Voltou, tentou e criou um objeto que mudou a humanidade. Acho que todo mundo aqui concorda que iPhone é um instrumento que mudou a vida das pessoas. E por aí vai. Então, assim, e ao mesmo tempo, no que você cria determinados produtos e serviços que melhoram toda a qualidade de vida de todos nós, em última análise, você até aumenta a expectativa de vida das pessoas e por aí vai. Então, assim, do ponto de vista da legislação voltada para regular as relações de um empreendedor que deu errado, o que o Renato comentou de que aqui no Brasil sempre teve essa, tanto na lei quanto na cultura, sempre houve essa visão de que aquela pessoa é má, é mal vista, não sei o quê, a legislação pune excessivamente. Isso até, enfim, a meu ver, vem da influência que a nossa legislação teve, primeiro, lá atrás, quando a gente ainda era colônia, dos estatutos das cidades médias italianas, que eram extremamente rigorosas com os comerciantes que davam errado. A punição era até assim, praticamente trabalho escravo, o cara virava quase que um escravo do credor dele. E, posteriormente, o nosso Código Comercial e as legislações posteriores, até inclusive na parte de falência, a lei de 2005,
tirando a mudança que foi implementada em dezembro de 2020, entrou em vigor em janeiro de 2021, mas disso a gente fala daqui a pouco. Mas você vê, assim, praticamente do descobrimento até 2005, também nós fomos, quer dizer, descobrimento 1800 e do Código Comercial de 1850 até 2005, por 150 anos, nós sofremos muita a influência do Código Comercial francês, editado sob o Império de Napoleão. E se você der uma olhada lá em todas as atas de reunião do Conselho de Estado de Napoleão, em que eles discutiram a elaboração do código, tem lá a transcrição de toda a discussão. O Napoleão fala o tempo inteiro, com alguns conselheiros, falam, pô, Napoleão, mas tem comerciante que dá errado por infortúnio da vida. O sujeito foi lá navegar, pegou, enfim, um mar ruim, acontece. E o Napoleão fala o tempo inteiro, não, quem deve está de má fé. O foco é punir, o foco é saber as causas da falha daquela empreitada e depois vender os bens e quem sabe um dia dar uma chance para aquele cara. Você vê, e assim, foi essa mentalidade de Napoleão que prevaleceu naturalmente, o cara era o imperador, sobre a redação do Código Comercial francês de 1804, início do século XIX, mas que muito influenciou o nosso Código Comercial de 1850. E as nossas leis posteriores foram quase que uma transcrição da parte de falência do Código Comercial. Entendeu? Então, assim, de novo, com a ressalva a essa mudança radical de mentalidade que a reforma da Lei de Falências de 2020 trouxe, sempre houve essa preocupação excessiva em percurir os motivos da falha daquele empreendedor. Oportunidade, né? Depois de perder anos e anos tentando descobrir por que ele errou e punindo, vende-se os bens do cara, que naquela altura já perderam bastante valor, e só no terceiro momento que se dá uma tentativa, uma nova oportunidade para ele voltar a empreender. Eu achei interessante que você falou do Steve Jobs. Tem uma palestra que ele dá, se eu não me engano, na formatura de Stanford, que ele fala sobre Connecting the Dots. Não sei se vocês já viram essa palestra dele, que é muito interessante. Ele fala que na vida dele, enquanto ele foi percorrendo a vida, as coisas não fizeram muito sentido. Então, quando ele entrou na faculdade, ele largou a faculdade. Depois ele começou a fazer alguns cursos livres, só porque ele tinha vontade. Tenho vontade de fazer curso de caligrafia, tenho vontade de fazer isso, criar aquilo. E ele disse que depois, quando ele criou a Apple, na verdade, foi nada mais do que connecting the dots da vida dele. Um infortúnio, um fracasso. Por exemplo, o Mac, né, que foi o computador que eles desenvolveram, o sistema operacional, foi o primeiro que utilizou mais de uma tipologia de caligrafia. Isso, na verdade, depois o Windows copiou. Então, todos esses tipos diferentes de letra vêm da aula de caligrafia que ele fez porque ele tinha vontade. Então, você vê, você conversar com um empreendedor, ele vai, a história dele, como eu falei, aqui no Brasil mesmo ou fora, ele vai contar os fracassos que ele teve nas antigas empresas, como ele aprendeu com aquilo, ele vai conectar os pontos, assim como a história do Steve Jobs. Isso não faz do cara estatisticamente um fracassado na segunda empreitada dele. Claro. Pelo contrário, ele teve um aprendizado. Ele conecta todo aquele passado dele para não deixar acontecer de novo. Então, por que você vai perseguir essa pessoa? Mas aproveitando até vocês falando da legislação atual, essa que está em tramitação, o que ela tem de diferente das que já estão aprovadas? O que ela muda? Tá. Vou tentar resumir, né, as ferramentas, né? Bom, primeiro, esse exemplo do Steve Jobs, acho que é um exemplo bem interessante, porque, como a gente tinha comentado, né, quando foi elaborado o projeto de lei, a gente, né, aqui faço referência ao professor Marcelo Sacramone, professor Satiro da USP, o Thomas Santana, que ajudaram a elaborar esse primeiro texto e depois foi sendo aperfeiçoado ao longo do tempo, inclusive pela OAB do Rio de Janeiro, Matheus Ramarque. Tem muita gente bem intencionada querendo fazer um texto bom tecnicamente, né? Mas sem deixar de lado as peculiaridades brasileiras. E aí a gente teve um trabalho árduo aí, Sebrae, CNI, mostrando o que é o dia a dia, né? Que é o que foge do livro. Então, vamos ver aqui para a gente poder visualizar, né? Quando a gente fala do empresário, até é engraçado, né? Para quem não está muito acostumado com a dinâmica no mercado, com a economia,
pensa naquela visão do empresário, é o cartola dos cartoons, assim, né? Aquele, né? Mas esse aí, como eu tinha comentado, são 5%, 10%. O nosso empresário mesmo é o dono da padaria, é o dono da quitanda. Mas esse empresário 5%, a história dele é feita de falhas ao longo da vida. Ele foi o dono da indústria que tem aí de alimentos, ele começou na padaria, com a família, padaria familiar. Total. Não, e assim, mas... porque às vezes as pessoas têm aquela loja do empresário vilão, né? Exato. Mas o empresário vilão, assim, nem o pequeno, né? Assim, estatisticamente, que é o grande empresário, não necessariamente é o vilão, ele pode ter sido... Grande chance dele ter sido alguém que deu sucesso nos seus empreendimentos, mas na sua grande maioria são pessoas que tiveram que perseguir a sua sorte através do empreendimento, né? Do empreendedorismo, porque... é uma necessidade, né? Aí a gente fala das peculiaridades da economia brasileira, né? Nos Estados Unidos, nas grandes economias, o empreendedorismo, ele se dá por oportunidade. O Steve Jobs senta e fala, poxa, acho que vamos tentar trabalhar. Ele vê o Wozniak, ele vê o computador, aquilo pode ser uma solução. A gente vê outros exemplos de pessoas que têm uma boa formação técnica, enxergam uma oportunidade de mercado e vão lá perseguir. Então, ele é um empreendedor por oportunidade. No Brasil, o empreendedor, na sua grande maioria, ele é empreendedor por necessidade. Ele vai buscar o empreendedorismo porque ele precisa da sua subsistência. E aí a gente também tem outro paralelo. Então, a gente tem, no contexto brasileiro, alguém que vai empreender por necessidade. Provavelmente, ele não se preparou para isso, ele não tem conhecimento técnico para isso, não teve um planejamento para fazer aquilo, ele está fazendo empreendimento que ele comprou produto na 25 de março e está vendendo para outros consumidores. Né? E tem toda uma burocracia por trás que faz ele gastar uma grande energia para preencher requisitos formais que a burocracia brasileira impõe para ele. Então, a gente sempre precisa, quando isso foi identificado, precisamos de uma legislação que seja mais simples e que consiga estimular o recomeço desse empreendedor, seja através da renegociação com seus credores, seja através de um processo de liquidação muito mais célere. E o que falta para esse projeto ser aprovado, Renato? Eu acho que assim, o projeto em si, vou pincelar muito rápido, né? Ele traz 4 soluções, 2 soluções para empresas viáveis e empresas inviáveis. Empresas viáveis, a gente chama aquele, por exemplo, um restaurante que contraiu empréstimo para ampliar suas instalações e não teve, né, a receita não vai fazer frente a esses empréstimos, ele tem que parar e eventualmente renegociar essa dívida, né? Esse é um caso de negócio, o negócio é viável, dá dinheiro, só foi mal gerido financeiramente. E a gente tem outros negócios que são inviáveis, por exemplo, você brinco ali, né? Você montar uma loja para vender casaco de pele na praia de Copacabana. Não vai vender casaco de pele, assim, não adianta você dar crédito, o negócio não é viável. Esse empreendedor que fez optou por esse tipo de empreendimento, não deu certo, ele tem que fechar a porta dele o quanto antes. Então, a lei ela traz 4 soluções. 2 para as empresas viáveis, 2 para as empresas viáveis. Para as empresas viáveis, 2 processos de negociação totalmente simples, negociados, com menos burocracia. E para as empresas inviáveis, são 2 formas de liquidações simplificadas. Uma liquidação totalmente extrajudicial, num procedimento muito próximo do encerramento de uma sociedade limitada. E o outro, uma forma de liquidação, né? Uma falência também muito, muito rápida, né? Hoje, o projeto de lei ele está na Câmara, né? Tem um pedido de votação com urgência. O que está faltando um pouco aí, acho que é vamos dizer assim, um olhar mais carinhoso do nosso legislador para fazer andar. Uma boa vontade. Está faltando uma boa vontade, né? A gente tem aí uma outra questão, né? Que eu acho que esse é o principal diferencial do paper que a gente produziu, né? Acho que, né, quero agradecer de novo ao Bruno e a Juliana, e até o pessoal do Instituto que nos conseguiu fomentar com dados para a gente desenvolver esse trabalho. Acho que o principal pulo do gato é sobre o aspecto fiscal. Porque toda lei no Brasil, a gente tem sempre aquele olhar, vai ter renúncia fiscal ou não vai ter renúncia fiscal? E esse projeto de lei, quando ele é voltado para micro e pequena empresa, ele tem um objetivo de gerar incremento fiscal, ou seja, maior arrecadação. Né? Como é isso? Vocês podem explicar melhor? Porque eu acho que esse é um ponto bem delicado que eu acho que gera até desconhecimento sobre
esse marco legal aí do reempreendedorismo, como que se caracteriza e quais que eles seriam os benefícios dele aí? Não só para o empreendedor, mas também para, digamos, para a sociedade como um todo. Porque se ele paga tudo ou não paga nada, ou paga uma parte... Vai lá. Posso comentar? Vai lá. Não, então, só começando pelo fisco, sobre a arrecadação, né? Como isso aumenta a arrecadação. Bom, primeiro, ao incentivar que as pessoas tentem, se não conseguirem, tentem novamente, etc., mantenham-se sempre ativas, naturalmente, a cada tentativa dessa, ela vai movimentar a economia e vai pagar mais impostos. Se você tem uma regulação, né, um conjunto de regras que não incentiva as pessoas a agirem dentro das próprias regras, porque essas regras são muito difíceis de serem cumpridas, essas pessoas vão para informalidade e deixam de pagar impostos. Então, assim, só pelo fato de haver um conjunto de regras que incentiva a pessoa a formalmente sempre tentar, a atividade, que é a tentativa da pessoa, faz com que ela pague impostos. Esse não é o ponto 1. O ponto 2 é que a própria legislação exige que o empresário, em resumo, esteja com os débitos tributários equacionados, seja através da adesão a algum programa de parcelamento, seja através da transação tributária, seja normalmente pagando em dia seus impostos, né? Com relação aos processos de renegociação judicial e renegociação extrajudicial. Então, assim, uma vez que todo o conjunto de regras incentiva o empresário a se manter na formalidade, tentando empreender, isso por si só já faz com que ele não entre na informalidade e deixe de pagar impostos. E para que ele adira a essas renegociações judiciais ou extrajudiciais, como ele precisa estar com os débitos tributários equacionados de alguma forma, isso obviamente também faz com que ele continue pagando lá tributos ao Estado. Então, assim, para o fisco, me parece que isso seja positivo, entendeu? E para a sociedade, a sua segunda pergunta... Quais seriam os benefícios de geração de emprego, inovação? Quais os benefícios, o que pode voltar para a sociedade com a aprovação desse marco? De inovação, como a gente conversou aqui, né, durante uma boa parte do nosso papo. Uma vez que se incentiva as pessoas a tentarem novamente, aumenta-se a probabilidade delas desenvolverem produtos e serviços que beneficiem o máximo de pessoas, o máximo de indivíduos possível e melhore toda a qualidade de vida de nossa sociedade. Entendeu? Se você só incentiva o cara a tentar uma vez, ele vai embora, né? Como aí a gente, né, voltando para os exemplos que a gente mencionou, não só os que aqui foram ditos, o Milton Snavely Hershey lá com chocolate, né? Se ele não tivesse a segunda chance, se ele não tivesse a oportunidade na ocasião de ter a ideia de misturar chocolate com caramelo, a Hershey não existiria, por aí vai. Entendeu? Então, naturalmente, no que se incentiva, então é como se fosse assim, no esporte, né? Imagina que um jogador de tênis, você só vai ter uma oportunidade de jogar um grande slam. Então, o cara perde na primeira rodada do qualifying do Roland Garros, nunca mais pode jogar Roland Garros. Pô, que horror, né? Então, se assim, machuca e não pode nunca mais voltar. Se machuca nunca mais. É quase como se fosse isso. Então, assim, se o atleta tem... Né? Se o atleta possui um incentivo a todo ano estar lá em Roland Garros tentando, naturalmente aumenta a probabilidade de um dia ele vir até vencer aquele torneio. Sim. Entendeu? Então, assim, no mundo empresarial é a mesma coisa. Hoje o sistema ele é perverso e ineficiente, né? Principalmente sobre o aspecto tributário. Perverso porque é possível você encerrar uma empresa com dívidas tributárias, mas os sócios acabam respondendo, todos os sócios acabam respondendo por essas dívidas tributárias. Mas como assim? Vamos lembrar, né? Quando a gente monta uma empresa no Brasil, sua grande maioria é uma sociedade limitada. Como o próprio nome diz, sociedade limitada, espera-se que o sócio colocou um recurso financeiro lá, então vou montar aqui minha loja de celular com o Bruno. Né? Eu vou colocar meus R$1.000, o Bruno vai colocar os R$1.000 dele, vamos comprar estoque e vamos vender produto. Eu estou esperando que eu vou perder só os meus R$1.000 que eu coloquei de investimento nesse negócio. E assim como os fundos de investimento fazem nas startups... Enfim, essa é a lógica. Eu quero perder o capital aplicado, né? Isso vai desde, né, das companhias holandesas. O Brasil não soube trabalhar muito bem esse instituto do século XVII. Então, o que acontece? A legislação hoje, ela fala o seguinte, se a empresa tiver dívida tributária,
Você fecha a empresa, porém o sócio, que é uma outra pessoa, ele não é a empresa, é o sócio, vai responder até o final da sua dívida por dívidas tributárias. Então você já colocou um carimbo lá, ele vai ficar um devedor para o resto da vida. E por que é um sistema ineficiente? Porque a própria Receita Federal, a PGFN, ela estabelece que dívidas até R$20 mil não são executadas pela PGFN. Então ela não recupera esse dinheiro, porque o ticket médio é muito baixo. É muito custoso para ela correr atrás desse recurso. Então o que acontece? O empresário, que não é a empresa, vai ficar com uma dívida no nome dele, e quem é credor não tem interesse em cobrar, porque é muito caro cobrar, então ele não recupera o crédito dele, e essa pessoa vai ficar com a pecha de falido, de devedor. Com essa dívida, ele não consegue retornar de maneira formal para a economia. Além de não retornar de maneira formal, como ele tem essa dívida, às vezes considerável no seu nome, toda vez que ele vai precisar de crédito ou entrar na formalidade de novo, se ele quiser, ele vai precisar pagar esse passado. Então, ele não consegue ter acesso a crédito e ele não consegue empreender de novo. Então, qual que é a quebra de paradigma, acho que do projeto, como seu principal incentivo, né? É que, assim, problema fácil de resolver é problema pequeno. Enquanto você identificou que você está numa situação de inviabilidade econômica, vai buscar o remédio. Seja renegociando com seus credores, seja fechando sua empresa. Faz isso rápido, porque a dívida é pequena. A dor de cabeça é menor para todo mundo. Você tem incentivos para fazer isso, né? E aí, como que eu gero retorno disso? Bom, se eu conseguir reequacionar com os meus credores privados, né, uma contrapartida é, vá também agora buscar o fisco e vá aderir a um parcelamento. Agora, se eu for encerrar, eventualmente, uma atividade inviável, fecho a empresa, vendo todos os meus ativos, pago de acordo com a ordem dos credores. Se eu não conseguir pagar um deles, por algum infortúnio, mas eu agi de boa fé, entreguei toda a documentação, entreguei todos os bens, fiz tudo que eu podia fazer, dou o, né, que a gente chama de discharge, eu libero ele, exonero ele das obrigações e coloco esse cidadão de novo para empreender de novo. O que ele vai levar com ele é o aprendizado de um empreendimento ruim, né? A gente às vezes tem que considerar um pouco, né? Às vezes o mercado de crédito, quando vê esse tipo de legislação, fala o seguinte, não, mas isso vai impactar nos juros. A gente tem alguns chavões. Dois deles é arrecadação fiscal e juros, né? Assim, tudo, no Brasil é tudo isso. Vamos lá, né? Sobre juros, pequeno... Como desmentir os mitos. Desmentir os mitos, né? Então, o primeiro deles, sobre arrecadação. A gente vai arrecadar, o projeto de lei, ele pretende arrecadar através da atividade econômica. Muito mais saudável, formalidade, porque quando a gente fecha a porta para a realidade, ela entra pela janela, né? O empreendedor que teve seu negócio encerrado de maneira informal, ele vai ou abrir de maneira informal de novo, né? Ou ele vai colocar no nome da filha, do pai, do tio, do irmão. E é assim que acontece no Brasil. Então, sob o aspecto da formalidade tributária é esse. Sob o aspecto do crédito, né? O impacto sobre o crédito é bem... a gente tem que pensar com uma certa atenção. Vamos lá. Primeiro, crédito para micro e pequena empresa, a maioria deles são créditos incentivados. Isso quer dizer o seguinte, é o governo que deu o crédito e a instituição financeira foi apenas o meio. Uhum. Né? O Pronamp é uma linha de crédito recente dada pelo governo, então não é dinheiro do banco. Então, muda o que a taxa de juros para o banco? Nada. Né? Enquanto a gente tiver um mercado concentrado de crédito, a gente está vendo o papel das fintechs ali, mas hoje 90% das operações de crédito são concentradas em 5 bancos. Se a gente tem um oligopólio, eu posso tirar o dedo do empreendedor, que a taxa de juros vai ser sempre a mesma. Né? O spread sempre vai ser gigante, porque não importa. Né? Porque você não tem concorrência. Né? Acho que quando a gente fala sempre em liberdade econômica, a concorrência é um dos seus principais pilares. Né? E o projeto certamente não iria impactar de maneira negativa nesse aspecto. Muito pelo contrário. A gente tem dentro do projeto, né, alguns pontos que incentivarão as instituições financeiras a concederem créditos para a micro e pequena empresa. Uma maior segurança para garantias reais, né, que são a hipoteca, garantias sobre bens. Né? Então, ou seja, se o Bruno vai montar uma nova indústria, pequenininha ali, uma padaria, ele precisa de uma máquina nova de pão. Ele vai pegar um crédito com o banco vai querer a máquina em garantia, se o Bruno não pagou, ele só quer pegar a máquina de volta para ele e vai vender. O sistema tem que ser simples assim. Não importa, não vamos ter discussões complexas se essa máquina ela tem algum tipo de tipologia, se é bem de capital, se não é. Dei o bem, comprei. Com essa finalidade, o banco pode pegar e levar. Então, assim, é muito mais seguro para a instituição financeira. Então, já segundo mito aí desmistificado, acho que, do projeto. Esse ponto é extremamente importante. Eu não sou presidente da Febraban, nem tenho um mandato aqui de todos os CEOs de todos os bancos. Mas, assim, acho que nós podemos afirmar que, se você perguntar para tudo quanto é banqueiro,
qual é a regra que você prefere, como você quer que a regra seja escrita? Ele vai responder de forma clara e que seja cumprida. Exemplo da garantia fiduciária clássico, né? Que a garantia fiduciária na recuperação judicial, na recuperação extrajudicial é excluída. Então, se o banco tem lá uma cessão fiduciária de recebível, em tese, pela letra da lei, aquele crédito está fora da recuperação judicial, mas tem várias decisões, toda hora tem uma decisão, principalmente em primeira instância, aí, Brasil afora, falando, não, veja bem, coitada da empresa, às vezes a empresa vai morrer, então vamos botar a garantia fiduciária dentro da recuperação, o banco não pode botar a mão lá no recebível. Se você perguntar para o banco, você fala, cara, você quer que a regra seja essa? Ele falou, obviamente eu prefiro. Mas se a regra for clara, por exemplo, X% em caso de recuperação judicial vai ser direcionado à empresa e os outros Y% aqui vai continuar sendo para o banco, se for claro e cumprido dessa maneira, eu prefiro. E até assim, né, tem lá há uns relatórios do Banco Central pesquisando justamente sobre o spread e mais ou menos 1/4 do spread, ali na faixa de 25% do valor do spread, é custo de insegurança jurídica. Entendeu? Então, qual é mais uma grande vantagem desse substitutivo? As regras para o tratamento dos créditos com garantias, que geralmente são de bancos, né, fornecedor, raramente, só em caso de operações gigantes que tem algum tipo de garantia, as regras estão lá de maneiras claríssimas, como o Renato falou, não importa qual foi o bem foi dado em garantia, seja penhor, seja hipoteca, seja uma garantia fiduciária, imediatamente venceu a dívida, vende aquele bem e usa o dinheiro para pagar o banco. Vamos partir da premissa de que quando as pessoas assinaram o contrato, eram maiores de idade, plenamente capazes e sabiam o que estavam fazendo. Sim. Vamos partir da premissa que o devedor topou dar aquela caneca em favor do banco e o banco examinou a caneca e falou, olha, essa caneca aqui é uma boa garantia. Então, a lei permite essa venda fácil, rápida, sem nenhuma invenção, sem nenhuma outra regra que possa dar margem a discussões. E, com isso, cria-se um ambiente de maior segurança jurídica. E, no final do dia, é isso que o banco quer. Como o Bruno falou, né? Assim, a melhor coisa para o banco é a regra clara. A melhor coisa... E cumprida. E cumprida. Regra clara e regra cumprida. E a regra só vai ser cumprida também se ela não for abusiva. Né? Se a gente colocasse ali que, olha, se eventualmente o devedor tomou o crédito e agora, após tomar o crédito, ele vai perder o dedo dele, pô, a regra exatamente não é extremamente abusiva, né? Óbvio que pode estar na lei, mas o judiciário vai derrubar. Né? A gente faz esse tipo de figuração. Mas vamos lá. Então, o que o projeto fala? É o seguinte, bom, o que é importante num cenário de crise para micro e pequena empresa? Mais do que essa retomada do bem ou não, às vezes dá aquele fala assim, né? Aquela segurança de que por um determinado tempo ele pode negociar sem pressão. Né? Então, assim, sobre garantias, o bem pode ser tomado pelo banco, mas a única coisa que o projeto dá, vamos dizer assim, né, em benefício não só ao banco, a todos os credores, durante um determinado período, que é improrrogável, né, mas durante aquele determinado período, a dívida não pode ser cobrada pelo banco. Então, o que acontece? O banco vai ter que precificar isso. Mas é mais fácil para ele. Ele consegue colocar isso na ponta do lápis. Após esse prazo, essa é uma das inovações do projeto, o devedor, sobre pena de falência, ele tem que falar como documento obrigatório, ele tem que mostrar, paguei o banco, renegociei com o banco, ou, terceira alternativa não consigo pagar o banco, toma aqui o bem. Ele tem que fazer um dos três. O que não pode acontecer, que às vezes acontece na nossa realidade, que a empresa não devolve o bem, não paga a dívida e não fala se quer ou se quer devolver. E aí isso fica mais caro para o mercado de crédito mesmo. É que o tempo passa, aquele bem fica depreciado, etc. E aí no final do dia aquela garantia foi de mentirinha, entendeu? Tem que acontecer, né? Gente, felizmente estamos chegando aí no final do nosso Millennium Talks. Gostaria de saber se vocês têm alguma consideração final, agradecer também a participação tanto no paper quanto aqui no momento. Você gostaria de... Não, só consideração final rápida aqui. Eu acho que é um momento em que todos nós podemos e devemos ser otimistas, porque ao mesmo tempo que há toda essa movimentação, bem ou mal, há deputados abraçando esse substitutivo que favorece o reempreendedorismo. Também há essa movimentação do próprio Estado com instrumentos como a transação tributária, que é algo inédito aqui no Brasil. Ou seja, que a transação tributária é um instrumento
a partir do qual o Estado reconheceu que o sistema tributário é muito complicado de ser cumprido à risca aqui no Brasil pelo empresariado e permite ao empresário que está sob dificuldade sentar e negociar, né? Então, assim, você tem transação tributária, você tem esse substitutivo, tudo isso nesse momento de agora, versus uma mentalidade anterior, como a gente comentou aqui no início, que sempre se partia da premissa de que o empresário estava de má fé. Então, assim, acho que nesse momento aqui no nosso país a gente está caminhando para uma mentalidade em que nós partimos da premissa de que o empresariado está de boa fé e que merece negociar se tiver dificuldade, que merece ter segunda, terceira, quarta, enésima chance. Isso é fundamental para a geração de riqueza aqui na nossa sociedade. Renato? Não, E agradecer. Obrigado por tudo. Eu quero agradecer o espaço, a oportunidade, toda a estrutura que o Instituto Milênio nos proporcionou, até ajudar no levantamento de dados. Acho que isso foi fundamental para a gente ter um bom trabalho. Agradecimento especial ao Wagner. Agradecimento especial ao Wagner, né? Que celere e preciso nos dados levantados. Acho que muita gente colocou a mão. Fala aqui da Juliana, o professor Marcelo Sacramone. Enfim, tem muita gente, pessoal do CNI, Sebrae, técnicos do Ministério da Economia que transcendem governos. Assim, tem gente muito boa no nosso estado. A gente não pode, às vezes, né, a gente tem sempre aquela visão de que no estado só tem profissional ruim. Não, a gente teve contato com muita gente boa, interessada dentro do Banco Central, enfim. Sobre o projeto em si, acho que existe uma necessidade para isso, né? Hoje o governo está muito preso, a única coisa que ele pode fazer para a empresa em crise é dar crédito, e toda vez que ele dá crédito, ele está usando o nosso dinheiro para isso, né? O dinheiro, né, do cidadão. E temos outras soluções que seriam muito mais equilibradas, e que certamente seriam mais eficientes para a nossa economia. Porque dando opções, né, você abre aí uma liberdade de escolha também para o empreendedor qual caminho que ele quer seguir. Se ele quer continuar ali, como a gente tinha falado desde o início, ele quer pegar via mercado de capitais, quer equity, ou se não vai débito por alguma instituição financeira, mas dá essa liberdade, porque a gente sabe que empreender é aí um dos caminhos que a gente tem para melhorar o país, melhorar a economia, geração de riqueza, geração de empregos. Então, muito obrigada a vocês dois pela participação. Espero vê-los novamente dentro do Millennium como especialistas. Gostaria também de agradecer quem participou, viu aí o nosso Talks de hoje. Não esqueça de compartilhar o nosso vídeo, curtir a nossa página, comentar se tiver alguma dúvida, que também os nossos especialistas podem tirar algumas dúvidas. Também peço aí a Câmara que dê uma atenção especial ao projeto que está rodando, para que a gente consiga evoluir nessa questão e ajudar os nossos amigos empreendedores, porque é isso que vai melhorar o nosso país. Muito obrigada e até a próxima.